Nós nascemos na cidade de Remanso, uma cidade de mais ou menos na época, 5, 6 mil habitantes, hoje tem 50. Meu pai e minha mãe tiveram juntos 17 filhos, né? Aliás, 22, 17 que foram criados. Os outros morreram muito jovem, ainda criança, né? Era muito comum. No Nordeste é muito comum as crianças morrerem. Naquela época, né? Hoje não, mas naquela época era muito comum as crianças nascerem e morrerem imediatamente, por qualquer tipo de problema, qualquer tipo de doença que às vezes na época a gente não sabia nem diagnosticar. Foi uma infância difícil, né? Porque os meus pais eram pobres, meu pai era pescador e cuidava de roça, e minha mãe cuidava do lar e era tida como uma das melhores doceiras da cidade. E uma característica interessante que com 7 anos eu comecei a trabalhar, né? A vender os doces para minha mãe, vender o cuscuz e o beiju, e os meus irmãos, a maioria, tinham vergonha de colocar um balaio na cabeça e sair entregando o cuscuz ou o beiju nas casas que eram as freguesas lá do bairro onde a gente morava, que era chamado de gameleira ou capão de baixo. Que foi através do seu José, né, que é o meu irmão mais velho dos homens, que nós viemos aqui para Goiás, porque ele morava aqui. E meu pai queria que eu viesse estudar. O meu objetivo era estudar, continuar os meus estudos, já que nós, da família, eu era o exemplo. Uma coisa interessante, na cidade tinha um exame de admissão. Era mais ou menos idêntico ao vestibular de medicina hoje, né? Fazia 300, 400 alunos da cidade, faziam o exame de admissão e tinha vaga apenas para 50. E aí nós continuamos, concluindo o magistério, nós tivemos que vir aqui para Goiás, porque lá não tinha mais como você estudar. Cheguei aqui em Goiás no dia 1º de julho de 1968, numa manhã extremamente fria, extremamente gelada, e a gente não era acostumado com isso. Aí nós começamos a trabalhar, logo em seguida eu fui contratado para ser professor, né? E comecei a trabalhar numa escola estadual. Essa escola estadual me deu uma grande projeção, porque eu fiz um excelente trabalho e por fazer um excelente trabalho, eu fui contratado também por uma escola particular, que hoje não existe mais, que é o Instituto Rainha da Paz, ali no setor Pedro Ludovico. E depois que chegamos aqui, nós fomos morando com meu irmão e eu fui fazendo as minhas economias. Naquela época não existia inflação, então eu tinha um colchão de capim. Na época os colchões eram de capim, né? Nós tínhamos um colchão de capim e eu abri um buraco no colchão embaixo, né? E tudo que eu economizava eu guardava no colchão. O objetivo era comprar uma casa para trazer os meus pais lá do Nordeste para cá, né? Para tirá-los daquele sofrimento, daquela vida difícil que a gente vivia lá. E em 1974 eu consegui trazê-los para cá. A princípio meu pai também tinha muita resistência, porque aqui ele não tinha como fazer aquilo que ele gostava, que era pescar, que era ir para a roça, né? Aí eu terminei comprando uma rocinha para ele ali em Hidrolândia. Aí depois disso ele cansou da roça, ele ficou lá uns 6 ou 7 anos, cansou a dificuldade de se locomover. Aí nós montamos um carrinho. Ele vendia laranja, essa laranja que usa maquininha assim, que descasca ela, né? Vendia laranja, vendia banana e aproveitava, vendia essas coisas tudo e ia comprando garrafa para revender e tal. Então ele fez esse trabalho durante a década de 70 e 80, né? Aí quando foi no final de 80, ele disse que não queria mais fazer isso. Ele já estava com a idade bem avançada, né? Meu pai morreu com mais de 100 anos. Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho hoje, eu comecei a trabalhar na década realmente de 70. Aconteceu um fato inusitado na minha vida e que isso colaborou muito para tudo que eu tenho hoje. Em 1970, foi construído aquele prédio da Faculdade Alfredo Nassi, um pequeno prédio, né? Um pequeno prédio com uma sala de aula e tal, e eu fui nomeado diretor dessa escola pela Prefeitura de Aparecida. Só que 6 meses, mais ou menos, 8 meses depois de feito isso, o dono do imóvel reclamou a sua propriedade, ou seja,
A prefeitura fez uma construção no local onde não era dela. Sentou-se na época o prefeito da cidade, o presidente da Câmara, o dono do imóvel e o professor Alcides. E nessa sentada que nós tivemos, nessa negociação, nós compramos aquele imóvel por 120 cruzeiros. Na época não existia inflação, né? Então eu assinei 120 promissórias de um cruzeiro. Eu fiquei assim, mas eu não tinha outra opção, eu tinha que comprar, né? Então eu enfrentei o desafio. E enfrentando esse desafio, nós começamos a fazer um trabalho diferenciado. Nós começamos a ter criatividade para pagar esse um cruzeiro todo final de mês para o proprietário do imóvel. Aí nós fazíamos quermessa, nós fazíamos festinhas, nós fazíamos o rei e a rainha e sempre vendia aquelas coisinhas e tal para poder angariar o recurso necessário para o final do mês nós termos para pagar. E a gente tinha os pais tudo do nosso lado e nós começamos a ampliar a escola. A escola foi ampliando de forma muito desorganizada, né? De forma desorganizada. Precisava de uma sala de aula, a gente convocava o pai, comprava o material, aí de sábado e domingo nós fazíamos uma sala de aula, né? Então foi assim que nós começamos, na década de 70, a desenvolver, a melhorar o Educandário Alfredo Nassi, que na época a escola chamava Educandário Alfredo Nassi. E quando foi em 1976, já com o convênio do Estado, eu fui eleito vereador da cidade. Eu fui eleito vereador da cidade com uma votação histórica, a maior votação que nós tivemos, né? Tivemos uma votação tão histórica que nós tivemos 4 votos a mais do que o prefeito na época. A cidade começou a se expandir, começou a crescer de forma alucinante, né? Que já na década de 80, quando nós chegamos na década de 80, nós tínhamos já uma população de mais de 50 mil habitantes. E a Aparecida crescia de uma forma aviltante. Com a minha eleição de vereador, era aquele vereador atuante que andava, resolvia os problemas, e que eu ia no palácio e entrava pela porta da frente e brigava com o pessoal para resolver o problema da comunidade, né? Eu sempre fui esse vereador assim, altamente atuante, tinha um respeito dos secretários de Estado, do próprio governador. Por quê? Porque eu nunca ia lá pedir nada para mim. Eu sempre ia lá com a comunidade, pedir ações para a comunidade. Nós enchíamos um ônibus de gente e ia para a porta do governo pedir as ações, pedir o trabalho. Mas tudo de forma respeitosa, organizada, nunca fizemos baderna. Simplesmente a gente exigia ir lá, levava, mostrava que nós estávamos lá trabalhando em prol da comunidade. Esse era o nosso objetivo, fazer o bem sem olhar a quem. E nós sempre fizemos isso. Olha, eu me decidi a disputar uma eleição em Aparecida porque tudo que eu tenho aqui em Aparecida, tudo que eu tenho eu ganhei na cidade de Aparecida. Tudo que eu tenho foi aqui trabalhando, noite e dia, de sol a sol, nós ganhamos aqui na cidade. Então é por isso que eu resolvi ser candidato. Meu nome foi colocado à disposição da sociedade como pré-candidato a prefeito da cidade de Aparecida, porque eu quero devolver para o meu povo, devolver para o povo da minha cidade, que eu não nasci aqui, mas eu tenho como se fosse a minha mãe. A cidade de Aparecida, para mim, é a cidade que me adotou, é a cidade onde eu vim, que escolhi por opção de vida. É para essa cidade que eu resolvi dedicar a minha vida inteira. E foi aqui que eu ganhei tudo isso. Então é por isso que eu coloco o meu nome à disposição da sociedade, para que a sociedade possa avaliar e se achar que eu quero ser o prefeito da cidade para trabalhar em prol do povo, para devolver para o povo tudo aquilo que eu ganhei em forma de trabalho, em forma de uma gestão enxuta, eficiente e prática. Isso é o que nós queremos fazer em prol do povo aparecidense.